Prezados irmãos de doutrina espírita, mais uma vez estamos na presença de vocês através do vídeo, trazendo a segunda parte da biografia e obras de Bezerra de Menezes, para que os companheiros possam cada vez mais dirigir a este espírito que desceu do mundo espiritual, reencarnou-se no interior do nosso estado, com uma nobre missão de ser médico para ajudar a todas as pessoas necessitadas a recuperar a sua saúde. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes doutorou-se em medicina em 1856 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. A seguir, já formado como médico, em 1857, solicitou admissão no Corpo de Saúde do Exército. Quer dizer, porque ele precisava de recursos e achou mais facilidade de encontrar subsistência financeira para a sua vida como membro do Exército. Daí ele buscar o Corpo de Saúde do Exército e lá conseguiu admissão naquele corpo médico. No mesmo ano, foi admitido como membro da Academia Imperial de Medicina, como autor de tese com tema algumas considerações sobre o cancro, encarado pelo lado de seu tratamento. Em 20 de fevereiro de 1857, passou a pertencer ao Exército como cirurgião-tenente. Ele agora estava ligado ao Exército porque ele tinha feito ele fez umas provas para ocupar esse cargo de cirurgião-tenente, tirou o primeiro lugar e assumiu. Neste mesmo período, a 1º de junho de 1857, ingressou como sócio e cronista da Sociedade Físico-Química. Claro que todo médico, quando forma-se, ele ou faz residência médica, mesmo fazendo residência médica, ele busca se atualizar das últimas descobertas em todo o tratamento das pessoas, e daí tem que ler livros em todo o assunto, participar de encontros, de congressos, etc. Dr. Bezerra de Menezes casou-se em 6 de novembro de 1858 com a jovem Maria Cândida de Lacerda, que desencarnou em 1863, deixando 2 filhos. Bezerra fica muito abalado. Intensifica a sua religiosidade e supera a crise. Ora, é claro, o Bezerra de Menezes não tinha parente nem aderente no Rio de Janeiro. Casou-se, é claro, e convivia com sua esposa, mas teve uma prova. E quando ele estava com mais ou menos uns 3 a 4 anos de consórcio, a sua esposa contraiu uma doença e desencarnou, deixando um casal de filhos, uma menina e um menino. Teve que agora aumentar o seu tempo de vida, não só no consultório médico, como no seu consultório lá na sua residência, a atender o público. E então, como ele precisava de alguém para cuidar dos seus filhos, conseguiu unir-se à irmã da sua esposa falecida. E nesse período, Bezerra de Menezes, nesse período foi eleito redator dos Anais Brasileiros de Medicina, exercendo suas atividades até o ano de 1861. Quer dizer,
os companheiros estão verificando que a vida de um médico não é tão somente receber o anel ou o canudo e estamos conversando. Não. O médico, a cada momento, a cada dia, a cada ano, ele tem que buscar novas descobertas para cada vez mais aprimorar as suas consultas e os diagnósticos dos seus pacientes. Então o médico nunca para, sempre está pesquisando. Em 1865, casa-se novamente, agora com Dona Cândida Augusta Lacerda Machado, irmã de sua primeira esposa, que também estava viúva e tinha 2 filhos. Começam, então, um lar com 4 crianças e tem juntos mais 5 filhos, que, no total, somaram 9 filhos. E Bezerra de Menezes tem, agora, mais tempo para se dedicar à medicina e se dedicar também aos pobres. O Bezerra de Menezes, para exercer sua profissão de médico, resolveu montar 2 consultórios. O primeiro, para atender a sociedade carioca, e o segundo, em sua residência, com a finalidade de atender a pobreza dos morros do Rio de Janeiro. Tem alguns episódios importantíssimos na vida deste grande missionário que foi o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Um dia ele está no seu consultório quando adentra uma senhora trazendo nos braços um filho muito doente. Ele o examinou e verificou um diagnóstico em torno daquela criança doente. Imediatamente ele preparou uma receita para ser manipulada na farmácia que ficava debaixo do seu consultório. E quando entregou a receita à mulher, ela começou a chorar copiosamente. E o doutor Bezerra perguntou: minha filha, eu já receitei o seu filho, já lhe entreguei a receita para a senhora manipular, porque a senhora está nesse desespero diante de minha pessoa? Doutor Bezerra, eu não tenho com que mandar manipular esses remédios, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso nem para me alimentar. Ele então olhou para o seu dedo e viu o anel de formatura. O retirou do dedo e disse: vá, minha filha, diga ao nosso companheiro lá da farmácia que ele prepare todos os medicamentos e você pode pagar com este anel. E a moça desceu com seu filho. Ao chegar na farmácia, o médico, o farmacêutico tomou um susto, porque conhecia o anel do Dr. Bezerra e imediatamente quis procurar o Dr. Bezerra para saber se realmente aquele anel havia sido doado a ela por ele. E ele confirmou tudo, e assim a pobre mulher levou os remédios que foram passados pelo Dr. Bezerra e o seu filho salvou-se daquela doença atroz. O seu nome tornou-se tão conhecido entre os excluídos da sociedade que passaram a chamá-lo de o médico dos pobres. E é claro que nós temos que falar para os companheiros que, como médico dos pobres, ele atendia pela manhã e à tarde atendia no outro consultório, que era para as classes mais favorecidas. E quando ele de manhã abriu o consultório na sua casa para atender a pobreza, a fila já tinha 30, 40 pessoas para ele atender. E ele então os atendia até o último, até a hora de realizar o seu almoço e ia para o outro consultório. E Dr. Bezerra de Menezes, ao escrever um artigo em uma revista, disse: o verdadeiro médico não tem o direito de acabar sua refeição, de escolher se é longe ou perto, ou que não acode um chamado por estar com visitas, por ter trabalhado e achar-se fadigado, ou
é altas horas da noite. Esse não é médico, é negociante da medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Então, os meus irmãos estão sentindo. Existe, é claro, uma infinidade imensa de casos que eu poderia relatar aqui para vocês, mas o importante, queridos irmãos, é que é tão grande, é tão vastos os assuntos em torno da biografia desse apóstolo de Jesus aqui na Terra, que eu teria que passar uns 2 ou 3 meses para discorrer tudo que de grande e notável este homem construiu quando da sua passagem pela Terra. Como sempre o fazemos, hoje trouxemos um novo livro para vocês. Esse livro, que é de Gabriel Delany, contemporâneo do Sr. Allan Kardec. Esse nosso irmão Gabriel Delany iniciou seus estudos da doutrina espírita com 15 anos de idade, quando seu pai lhe deu de presente o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns para que ele lesse e dali tirasse conclusões para garantir o seu futuro no mundo de expiação e provas. E o resultado deste livro é que ele contém, queridos companheiros, a parte científica e filosófica da doutrina. Gabriel Delany, ao completar 19 anos, tornou-se um grande expositor da doutrina espírita, que na nossa próxima comentários, e é o terceiro comentário sobre a biografia deste grande homem, nós vamos trazer para vocês tudo o que ele realizou como escritor, como jornalista, como debatedor de doutrina espírita, para que vocês vejam que em 1885 foi quando ele iniciou definitivamente a sua vida espírita. Muito obrigado e Deus nos abençoe.